Hoje você vai descobrir como funciona a vivência da sua alma neste plano material e espiritual. E sabemos que esse tipo de conteúdo é muito único por aqui, então, já te peço que deixe seu like se gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado! Você já ouviu falar de um livro que guia a alma no estado entre a morte e o renascimento? Já se perguntou o que acontece após a morte e se existe algo além do nosso corpo físico? No vídeo de hoje, vamos explorar o livro tibetano dos mortos, também conhecido como Bardo Thodol, um antigo texto budista tibetano. Este livro serve como guia para aqueles que estão morrendo ou que faleceram recentemente, ajudando-os a enfrentar alucinações e visões durante esse período de transição. Ele oferece uma visão única sobre a natureza da consciência, sugerindo que a morte é uma transição para um novo estado de existência. O livro tibetano dos mortos tem suas origens no século VII, com o mestre budista indiano Padmasambhava, que trouxe ensinamentos sobre os bardos para o Tibete. Esses ensinamentos foram compilados no texto que conhecemos hoje. Embora não seja uma escritura budista tradicional, é considerado um terma ou tesouro escondido, destinado a ser redescoberto em tempos futuros. Desde sua tradução para o inglês por Walter Evans Wentz em 1927, o livro ganhou popularidade global, sendo revisado por Francesca Fremantle e Shojam Trump em 1975. Hoje, ele está disponível em vários idiomas, acessível a leitores de todo o mundo. O Dalai Lama, líder espiritual do budismo tibetano, descreveu o livro tibetano dos mortos como um guia essencial para abordar a morte e o período posterior a ela. Ele também ressaltou a importância dos ensinamentos do livro como fonte de inspiração e orientação na vida cotidiana. Nos anos 1960, o livro tibetano dos mortos ganhou popularidade no movimento contracultural ocidental, influenciando profundamente a arte, literatura e cinema da época. Atualmente, o livro continua a ser popular no Ocidente, sendo incorporado em práticas como yoga e meditação, alcançando um público mais amplo e diversificado. Mas o que realmente acontece quando morremos? Nossa consciência continua existindo de alguma forma? E como nossos pensamentos e ações durante a vida influenciam nossa experiência após a morte? A física nos ensina que a energia não pode ser destruída. Assim, quando morremos, a energia que chamamos de mente ou consciência persiste. O corpo perece, mas essa energia continua, não mais associada ao corpo. À primeira vista, isso pode parecer positivo, especialmente se o corpo estava doente ou sofrendo. No entanto, os budistas tibetanos dizem: na vida, você molda a mente, na morte, a mente te molda. Isso significa que as qualidades e estados da mente que cultivamos em vida influenciam profundamente nossa experiência após a morte. Durante a vida, nossos pensamentos e ações estão limitados pelas restrições físicas do corpo. Por exemplo, se você quer ir a Paris, precisa pegar um avião. Na morte, quando a consciência está livre do corpo, o pensamento "quero estar em Paris" pode instantaneamente levá-lo a uma versão de Paris no reino dos sonhos. Isso parece interessante, mas também significa que pensamentos negativos, que na vida são retardados pelas limitações físicas, se tornam realidades instantâneas na morte. Imagine pensando "quero machucar alguém", na morte, isso poderia se manifestar imediatamente, o que é preocupante. Por isso, os budistas tibetanos enfatizam a purificação da mente enquanto estamos vivos. Durante a vida, é crucial praticar a purificação através da gratidão, compaixão, bondade e pensamentos amorosos, além de reconhecer o vazio inerente da mente. Na morte, a mente molda nossa realidade. Os pensamentos e formas mentais cultivados durante a vida influenciam os reinos dos sonhos e as experiências mentais durante o processo de morrer e após a morte. Essas experiências e reinos são chamados de bardos no livro tibetano dos mortos, formados pelas energias kármicas e pensamentos repetitivos acumulados ao longo da vida. O propósito do livro é guiar a pessoa através desses bardos, ajudando-a a reconhecer sua irrealidade e a se tornar consciente da radiante, primordial e vazia consciência de onde surgem e para onde retornam. Os bardos são importantes porque moldam nossas experiências no período entre a morte e o renascimento. A luz clara da realidade, mencionada no livro, é um estado que pode levar à iluminação se reconhecida. A preparação para a morte enquanto estamos vivos é crucial,
pois molda nossas experiências nos bardos e pode influenciar nosso próximo destino. Portanto, é importante buscar respostas sobre como podemos nos preparar para essa jornada de maneira mais consciente e iluminada, entendendo o impacto dos bardos e a importância da purificação mental em vida. Os bardos à consciência do falecido atravessam uma série de bardos, estados intermediários entre a morte e o renascimento, conforme descrito no livro tibetano dos mortos. Este processo dura 49 dias até que a consciência renasce em um novo corpo. Durante esses bardos, a consciência experimenta várias alucinações geradas pelas energias kármicas acumuladas ao longo das vidas passadas. Dependendo das ações anteriores e do estado mental no momento da morte, essas visões podem ser positivas ou negativas. O objetivo principal, segundo o livro tibetano dos mortos, é reconhecer a verdadeira natureza dessas alucinações e liberá-las no campo primordial. Se a consciência conseguir fazer isso durante a travessia dos bardos, resultará em um renascimento mais auspicioso e, eventualmente, na iluminação. O livro tibetano dos mortos está estruturado em 3 seções principais. Bardo da vida. Descrição: refere-se ao momento presente e às experiências vividas ao longo da vida. Importância: enfatiza a consciência e a preparação para a morte enquanto estamos vivos. A prática espiritual e o desenvolvimento mental durante a vida são essenciais para enfrentar os estados de transição após a morte. Bardo da morte, subbardo da experiência interna de morrer. Descrição: envolve experiências subjetivas internas à medida que a pessoa se aproxima da morte, como visões específicas, sentimentos de desapego do corpo físico e a dissolução gradual dos elementos que compõem a consciência. Subbardo da experiência externa de morrer. Descrição: foca nas manifestações externas durante o processo de morrer, como os sinais físicos visíveis de declínio e os fenômenos observados pelos próximos ao moribundo. Bardo do Dharma Nirvana, subbardo da experiência da luz clara da realidade. Descrição: descreve a experiência da luz clara, uma percepção profunda da verdadeira natureza da realidade que pode ocorrer imediatamente após a morte. É uma oportunidade de alcançar a iluminação se a consciência estiver preparada para reconhecer e se fundir com essa luz. Subbardo das visões de deidades pacíficas e iradas. Descrição: envolve visões de deidades pacíficas e iradas que surgem durante o processo de transição. Essas visões são manifestações das energias kármicas da própria mente e refletem tanto aspectos positivos quanto negativos das experiências e ações passadas. A natureza da mente. A verdadeira natureza da mente é intrinsecamente clara, vazia e iluminada. No momento da morte, quando a consciência é libertada das limitações do corpo físico, existe uma oportunidade única de reconhecer a luz clara da realidade, descrita como uma radiante e pura luminosidade que permeia toda a existência. Reconhecer e se fundir com essa luz pode levar à iluminação, um estado de despertar completo onde a dualidade e a ignorância são transcendidas. Este momento é crucial, pois a consciência tem a chance de se libertar do ciclo de nascimento e renascimento, alcançando a realização última. A importância da preparação. Alcançar a realização descrita no livro tibetano dos mortos requer uma preparação cuidadosa e contínua ao longo da vida. Este texto enfatiza a importância da prática espiritual regular, meditação e desenvolvimento da consciência. Através dessas práticas, podemos purificar a mente, cultivar pensamentos positivos e desenvolver uma compreensão profunda da verdadeira natureza da realidade. Essa preparação nos capacita a enfrentar os bardos com confiança e clareza, reconhecendo as visões e alucinações como manifestações da mente e transcendendo-as para alcançar a iluminação. Preparar-se para a morte enquanto ainda estamos vivos é essencial. Isso envolve purificação da mente, livrar-se de pensamentos negativos e hábitos mentais prejudiciais. Desenvolvimento da compaixão e sabedoria, cultivar um coração compassivo e uma mente sábia. Percepção da verdadeira natureza da realidade, compreender a natureza intrínseca da mente e da realidade. Integrar esses ensinamentos na vida diária nos prepara para a jornada final com confiança, paz e clareza. Isso não só nos beneficia no momento da morte, mas também enriquece nossas vidas, trazendo maior consciência, paz e realização a cada momento presente.
Reflexão sobre a morte e a vida. Explorar os ensinamentos do livro tibetano dos mortos nos leva a questionar o que realmente acontece quando morremos, e o que podemos aprender sobre a vida através desses antigos ensinamentos. Compreender e aplicar esses ensinamentos pode iluminar nossas vidas de maneiras transformadoras e inesperadas, proporcionando uma visão mais profunda da existência e da natureza da consciência. O impacto na vida cotidiana. O livro tibetano dos mortos oferece lições valiosas aplicáveis em nossas vidas diárias, focando em 3 aspectos principais: impermanência. Reconhecer que tudo está em constante mudança nos ajuda a cultivar aceitação e paz. Essa percepção nos permite enfrentar desafios e adversidades com uma perspectiva mais ampla, entendendo que todas as experiências, sejam elas positivas ou negativas, são temporárias e transitórias. Meditação. A prática regular da meditação nos ajuda a desenvolver uma mente calma e clara, tornando-nos mais conscientes de nossos pensamentos e emoções. Isso melhora nossa qualidade de vida e nos prepara para a transição final, ensinando-nos a observar e soltar, habilidades essenciais para enfrentar as experiências dos bardos e reconhecer a verdadeira natureza da mente. Compaixão. Cultivar a compaixão melhora nossos relacionamentos e purifica nossa mente, criando um estado mental mais positivo e equilibrado. A compaixão nos conecta com os outros e conosco mesmos, promovendo um senso de unidade e compreensão mútua essencial para a preparação para a morte. Preparação consciente para a morte. A preparação consciente para a morte, como ensinada no livro tibetano dos mortos, nos encoraja a viver de maneira mais plena e significativa. Reconhecendo a inevitabilidade da morte, podemos priorizar o que é realmente importante, dedicando tempo e energia às práticas espirituais, à compaixão e à busca da verdadeira sabedoria. Este enfoque não só nos prepara para a transição final, mas também enriquece nossas vidas, trazendo um senso de propósito e realização em cada momento. Transformação das vidas. Aplicar esses ensinamentos pode transformar nossas vidas, desenvolvendo uma maior consciência, paz e clareza. Quando a hora da transição chegar, estaremos preparados para enfrentar os bardos com confiança e serenidade, prontos para reconhecer a luz clara da realidade e alcançar a realização última. O livro tibetano dos mortos e as experiências de quase-morte, EQM. As experiências de quase-morte, EQMS, são relatos de indivíduos que passaram por situações de risco de vida, como paradas cardíacas ou acidentes graves. Esses relatos frequentemente incluem sensações intensas de paz, percepções de estar fora do corpo e encontros com entes queridos falecidos ou seres espirituais. Os pesquisadores identificaram muitas semelhanças entre essas experiências e os estados descritos no livro tibetano dos mortos. Semelhanças principais: sensação de paz e bem-estar, tanto nas EQMS quanto nos bardos do livro tibetano dos mortos, há uma profunda sensação de paz e clareza. O livro descreve o bardo da morte e o da nirvana como momentos livres de sofrimento, onde se pode conectar com sua natureza iluminada. De forma semelhante, muitas pessoas que vivenciam EQMS relatam uma paz intensa e aceitação, mesmo após dor física ou medo intensos. Unidade e expansão da consciência. As EQMS frequentemente incluem uma sensação de unidade com o universo ou um poder superior e uma expansão da consciência além dos limites físicos. Da mesma forma, o livro tibetano dos mortos descreve estados onde a consciência se desprende do corpo, experimentando uma sensação expansiva e ilimitada. Encontros reconfortantes. Tanto as EQMS quanto o livro tibetano dos mortos mencionam encontros com entes queridos falecidos e seres espirituais, descritos como reconfortantes e tranquilizadores. Outras semelhanças: experiência de uma luz radiante. Sensação de estar fora do tempo e espaço. Acesso a conhecimentos profundos e compreensão. Estado alterado de consciência descrito como mais real e vívido do que a realidade cotidiana. Impacto e influência. Aqueles que retornam à vida após uma EQM frequentemente relatam que os conhecimentos e a sabedoria adquiridos têm um impacto positivo duradouro. Da mesma forma, o livro tibetano dos mortos oferece conhecimentos profundos que beneficiam tanto os moribundos quanto os vivos. Influência cultural. O livro tibetano dos mortos influenciou profundamente a cultura ocidental, inspirando obras literárias e cinematográficas de sucesso. Psicólogos controversos dos anos 60, como Timothy Leary,
utilizaram o livro em suas pesquisas sobre psicodélicos, conectando os conceitos esotéricos do texto com suas práticas. Artistas e escritores ocidentais também encontraram inspiração no livro, o que evidencia sua relevância contínua na cultura moderna. O livro tibetano dos mortos e a cultura ocidental. O livro tibetano dos mortos teve uma influência profunda na cultura ocidental, atraindo artistas, escritores, pensadores e músicos devido aos seus conhecimentos sobre a consciência e a experiência humana. Um conceito central é a morte do ego, sugerindo que a sensação de um eu separado é temporária e ilusória, impactando pensadores e artistas ocidentais e se tornando uma fonte de inspiração criativa. Timothy Leary, junto com outros, usou o livro como guia em suas investigações sobre o LSD, empregando os conceitos dos bardos para experiências psicológicas de morte e renascimento do ego. Além disso, muitos artistas, escritores e músicos ocidentais foram inspirados pelo livro em suas obras. Exemplos notáveis: George Saunders lançou Lincoln como bardo, explorando os bardos do livro. Jacob's Ladder de Bruce Joel Rubin é considerado uma interpretação moderna do texto tibetano. O filme Enter the Void baseou-se fortemente nas ideias do livro tibetano dos mortos. Essas referências destacam o impacto contínuo do livro na cultura ocidental, oferecendo uma perspectiva única sobre a consciência, morte e renascimento. Sua leitura proporciona não apenas conhecimentos profundos sobre esses temas, mas também orientações práticas para enfrentar a morte e cuidar de pessoas em fase terminal, além de destacar a importância da atenção plena e compaixão na vida diária. Muito obrigado por ter ficado até o final. Deus nos abençoe.